Pegue raiva da sua situação e você nunca mais vai voltar a viver isso. Eu vi essa reflexão esses dias na internet e eu pensei que faz todo sentido. Enquanto a gente está em uma situação que ela é ruim para a gente, ela é desconfortável, mas em um sentido que não é um desconfortável bom, é um desconfortável que é péssimo para a nossa saúde mental, física e tudo. Mas a gente não pegou raiva dessa situação, a gente vai permanecer na mesma. Enquanto você aí, vou dar um exemplo da vida financeira, quando você pega raiva da sua vida financeira, que você não tem dinheiro para nada, para ir num cinema, para ir num restaurante que você quer, para fazer uma viagem, que você sempre está na pendura e etc. Você pega raiva disso, você vai sentar na frente de um computador ou do celular, não importa. Você vai pegar uma planilha, você vai colocar todas as suas dívidas lá e você vai traçar um plano de ação, pensar em maneiras como você vai quitar suas dívidas, como você vai fazer para mudar a sua situação. Enquanto você não pegar essa raiva, essa coisa assim, eu nunca mais vou voltar a viver isso, eu vou sair dessa. E não é só falar eu vou e ficar em papo de coach e não fazer acontecer, não. É pensar, eu vou arranjar um trabalho extra, eu vou trabalhar de manhã e à noite, vou fazer 2 turnos, eu vou levantar essa grana de forma honesta e vou pagar minhas dívidas e vou viver uma vida melhor, eu vou estudar para poder alcançar uma situação financeira melhor e não vou mais viver isso. E a mesma coisa para a vida amorosa. Eu falo porque isso aconteceu comigo. Enquanto eu estava ali, aceitando migalha, homem que marcava encontro comigo e depois desmarcava e eu aceitava e ficava nesse marca-desmarca, ou eu vivia um relacionamento abusivo e eu aceitava todos os abusos ali, quietinha, com medo de perder a pessoa. Enquanto eu aceitei isso, eu continuei na mesma situação péssima, no mesmo fundo de poço. Quando eu falei para mim, não, chega, eu não aceito mais. Quando você chegar nessa situação que você não quiser mais homem, ou homem que some, homem que não te valoriza, homem que fica aí te enrolando, levando no banho-maria, se é ficante aí por 6 meses, 1 ano, nunca assume um relacionamento. E quando você aceitar, você vai continuar assim, mas quando você falar, não, eu não aceito mais não ser assumida, eu não aceito mais não receber ghosting de homem, ficar de joguinho besta que ninguém mais tem idade, adulto não tem idade para esse tipo de joguinho de adolescente, não. Quando você não aceitar isso, a sua vida vai mudar. Você vai preferir ficar sem beijar na boca, você vai preferir ficar sem transar do que aceitar esse tipo de situação. Você vai se olhar no espelho e ver que você quer mais, e ver que você merece mais. E aí, o universo, a vida, vai te trazer coisas melhores, com certeza. Eu lembro que eu me olhei no espelho, eu tenho um vídeo, eu já postei no Instagram algumas vezes em recortes que eu faço às vezes com frases motivacionais, e eu me olhei dentro de um avião, eu estava indo viajar, e eu estava chorando, porque o meu relacionamento abusivo tinha terminado. E eu me olhei e pensei, eu nunca mais vou chorar por nenhum homem na minha vida. Eu nunca mais vou derrubar nenhuma lágrima. E se eu derrubar lágrima vai ser de felicidade. Nunca mais de tristeza. Eu nunca mais vou ver essa situação. 2 anos se passaram e eu nunca mais vivi essa situação. Então só quando a gente pega raiva disso, aquela coisa, aquela garra de mudar, as coisas vão acontecer. E a mesma coisa, você tem um trabalho que é tóxico, você tem um trabalho que tem um chefe que é péssimo, enquanto você está aceitando ali todos os abusos que o chefe faz, todas as humilhações, você só vai ficando pior, você só vai indo cada vez mais para o fundo do poço, que às vezes depois, só tomando um antidepressivo, só indo no psiquiatra, porque você já deixou chegar numa situação que você não consegue sair sozinho. Então, quando você está aceitando um trabalho desse, ou que você está há anos e nunca é promovido, não vai rolar. Eu tenho esse exemplo, eu fiquei
4 anos e meio em uma empresa, eu gostava da empresa. Mas enquanto eu estava ali aceitando e fazia de tudo, fazia um monte de hora extra e etc. E a empresa ia lá e promovia quem era puxa-saco. Não eu que estava ralando ali. Enquanto eu aceitei isso, nada mudou. O momento que eu falei, não, chega, não quero, vou procurar outra coisa. E aí eu mudei de trabalho para um cargo maior, salário melhor e condições de trabalho infinitamente superiores. E assim também quando eu fiz a minha transição de carreira. Eu vi que eu não estava bem, que não fazia mais sentido para mim, eu estava viajando muito a trabalho, eu já não via mais propósito no que eu estava fazendo, e quando eu peguei raiva disso, da situação que eu me encontrava em um burnout, depressiva, com 30 quilos a mais do que eu tô hoje, só comendo doce ali para aliviar todas as frustrações profissionais que eu tinha, eu descontava no doce. Então, quando eu me vi assim, nessa situação, eu peguei raiva, sentei na frente do computador, fiz um plano financeiro para saber em quanto tempo eu tinha que continuar naquele trabalho para economizar, para juntar um dinheiro, para poder sair da empresa e fazer uma transição de carreira. Mas eu peguei raiva de quem eu era, da situação que eu estava. E a mesma coisa para amizade, que é outro exemplo meu que eu tenho também. Eu trago os meus exemplos, porque aí fica algo mais real, né? Assim, que eu sou uma pessoa comum como você é. Então, eu tinha uma amiga que eu fui percebendo aos poucos que ela tinha uns traços tóxicos, porque era só crítica, não que o amigo não tenha que dar uns bons tapas na cara, tem sim, mas ela não sabia elogiar. Tipo, era só crítica, era só ela querendo ser a minha psicóloga, ela sempre tendo assim, como se ela fosse superior a mim, ela não conseguia se alegrar com nada meu, tudo que eu falava, assim, até de novidade minha e etc., ela dava um jeito de desvalorizar sempre. E demorou muitos anos eu perceber isso, que muitas coisas que eu falava, novidades que eu contava, ela dava um jeito de desvalorizar isso, de me diminuir. Então, e eu aceitava ali. Não foi só uma amizade, não. Foram 2 amizades assim, desse jeito, que era só me diminuindo ali, e era de uma forma muito sutil que eu não percebia. E aos poucos, eu pedindo para Deus me revelar o que eu não conseguia enxergar, aí eu fui vendo ali. Então, quando eu peguei raiva, e eu pensei, eu não aceito mais nenhum tipo de amizade que não fica feliz com a minha felicidade, que só sabe criticar, que eu me sinto pequena, que me diminui. Eu não quero mais. Não importa se eu tenho 1 mês de amizade ou se eu tenho 30 anos de amizade. Eu não aceito mais. Então eu peguei raiva. Então, às vezes, a gente tem que ser muito sincero olhando para dentro da gente e pensar, putz, não aceito mais. Enquanto você não ter esse clique de você não aceitar mais, você vai continuar vivendo as mesmas coisas, você vai continuar infeliz, você vai continuar se vitimizando. E muitas vezes a gente fica nessa, ai, coitadinho de mim, porque ninguém me valoriza, porque eu não tenho um trabalho legal enquanto outras pessoas têm, porque minha vida financeira é um lixo enquanto outras pessoas estão vivendo essas coisas, mas, cara, você está olhando para você de uma forma como se você entendesse que você é responsável pelos seus resultados, que você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. Claro que a gente sempre tem que estar ali orando a Deus, pedindo direcionamento, o que é da vontade de Deus, o que não é, mas muita coisa a gente que tem que pegar, colocar a bunda na cadeira e fazer, ou ou tirar a bunda da cadeira e ir, né, atrás do que tipo, você quer, né, dependendo de qual situação é. Então, acorda e não aceita o que você vê que você já não está mais feliz. Essa é a minha reflexão cirúrgica, enérgica. Mas eu falei desse jeito, mas assim, realmente para você sentir. Se você gostou desse vídeo,
curte, comenta, compartilha, que isso ajuda, que o algoritmo do YouTube entende que é um vídeo bom para ser compartilhado com mais pessoas, aí com isso o algoritmo divulga mais, né? Então vamos fazer essa corrente do bem aí, que daí vocês vão ajudando também o meu canal a crescer. Não é por mim, pela minha pessoa, por ego, mas sim por um propósito que eu tenho de ajudar mesmo quem está precisando, assim como eu fui ajudado um dia. Eu sempre comento isso aqui, que esse canal não tem intenção nenhuma de ser blogueira, de ser uma pessoa que monetiza com vídeos, né, com canais no YouTube, não. O meu propósito aqui é ajudar, assim como eu fui ajudada quando eu estava no fundo do poço e eu vi vídeos assim que me animou, que me fez pensar, que me fez traçar um plano, que me fez agir. Então, é isso. Um beijo e até a próxima.